Acho que a disciplina e despotismo leva a gente a pensar sobre o conceito de autoridade na Bíblia Sagrada. Primeiro, o conceito de ungido do Senhor. Você conhece a história de que Davi tem a oportunidade de tirar a vida de Saul e ele não o faz. E a razão que ele tem para não fazê-lo é o reconhecimento de que Saul era o ungido do Senhor. Era ele quem tinha a legitimidade de ser rei, porque Deus o ungiu. Ungir é revestir de autoridade. E esse revestimento de autoridade tem a ver com a legitimidade para ocupar a posição que você ocupa, direito de ocupar a posição que você ocupa e capacidade para ocupar a posição que você ocupa. Então, há pessoas que não têm o direito de estar onde estão. Aquele lugar não é delas. Há outras pessoas que têm o direito, mas não têm legitimidade, porque se valem da posição que por direito têm para exercer a sua autoridade de modo ilegítimo, de modo inadequado. E há pessoas que têm direito e legitimidade, mas não têm capacidade e competência para estar no lugar que estão. Quando Jesus, em Lucas 4, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, ele usou a expressão exousia, que quer dizer exatamente isso. Eu fui revestido de autoridade. Eu estou aqui, tenho o direito de estar. Eu estou aqui e estou do jeito certo de estar. E eu estou aqui e tenho poder para estar. Eu tenho o empoderamento de Deus, a capacitação de Deus para estar onde eu estou. Por exemplo, Moisés tinha legitimidade para estar, tinha direito de estar onde estava. Mas perdeu a legitimidade para estar onde estava quando feriu a rocha e Deus o disciplinou por isso. Saul tinha o direito de estar onde estava, mas perdeu a legitimidade para estar onde estava quando desobedeceu a Deus e ofereceu sacrifícios que era função do sacerdote e não do rei. Ele deveria ter esperado Samuel, mas ele não esperou. Então ele perdeu a legitimidade. Ele tinha direito, mas não tinha legitimidade. Então essa exousia, essa autoridade que Deus concede a alguém, tem a ver com direito, legitimidade e capacidade. Uma capacidade concedida pelo Espírito Santo de Deus. No Velho Testamento, essa autoridade era concedida e era retirada. Quando Samuel diz a Saul: hoje Deus rasgou o reino da tua mão e o deu a outro que é melhor do que tu. Então ele disse: Deus te revestiu de autoridade, mas acabou de tirar a autoridade que te deu e deu para outro, que era Davi. Então no Velho Testamento, essa autoridade era concedida e era retirada. Por isso que no Salmo 51, quando Davi, depois do seu adultério com Batseba, vai fazer a sua oração de confissão, ele diz: não retires de mim o teu espírito. O que ele está dizendo é: tem misericórdia de mim e não faça comigo o que o Senhor fez com Saul. Não retira de mim essa autoridade que o Senhor me deu. Me dá uma nova oportunidade. Caminha mais comigo, me dê uma outra chance. Não retirar a autoridade. Então, no Velho Testamento, a autoridade era concedida e era retirada. O Espírito Santo era concedido e era retirado. Por exemplo, os construtores do templo, os levitas,
recebia uma capacitação para uma tarefa específica e depois era retirado. Em o Novo Testamento, no Pentecostes, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne. Agora não é mais sobre o rei, não é mais sobre o profeta, é sobre toda a carne. As nossas crianças, os nossos jovens, os nossos velhos terão sonhos, visões, profetizarão, toda a carne. E agora, no Novo Testamento, nós não temos rei. A igreja de Jesus não tem rei. É só Jesus. Nós não temos rei. Toda a igreja de Jesus é um reino de sacerdotes. No Apocalipse, há o louvor ao Cristo que com o seu sangue comprou para Deus um reino de sacerdotes. Pedro, na sua carta no capítulo 2, diz que nós, a igreja, somos raça eleita, nação santa, sacerdotes do Rei Jesus. Então o Espírito de Deus está derramado sobre nós. E o Senhor Jesus compartilhou a sua autoridade, a sua exousia, o seu direito, a sua legitimidade e a sua capacidade, a sua capacitação espiritual que lhe fora concedida pelo Espírito Santo de Deus, com toda a igreja. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, saiam em meu nome e por onde andarem façam discípulos, porque eu estou dando a vocês toda a autoridade que está na minha mão. Então não tem mais ungido do Senhor no Novo Testamento. Ou, se você preferir, no Novo Testamento, todo aquele que está debaixo da autoridade de Jesus tem a autoridade de Jesus. E fala em nome dele, e age em nome dele, e age capacitado pelo Espírito dele. Tem direito de agir porque está debaixo da autoridade de Jesus. Deve agir com legitimidade, isto é, no Espírito de Jesus. E é capacitado para agir porque o mesmo Espírito opera tudo em todos. Há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, mas o mesmo Espírito opera tudo em todos. Então todos nós estamos revestidos da exousia, da autoridade de Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? O apóstolo, o bispo, o endemoniado que assumiu a igreja? Não. Jesus Cristo, homem. Há um só mediador entre Deus e os homens. Eu vou tirar a minha cobertura espiritual da sua vida. Não preciso, imbecil, da sua cobertura espiritual. Eu estou debaixo da autoridade de Jesus. Eu estou coberto pelo Espírito Santo de Deus. Quem é você para achar que a sua autoridade cobre a minha vida? Nós estamos debaixo da autoridade de Jesus. Ungidos pelo Espírito Santo de Jesus. O mesmo Espírito que ungiu Jesus. Então qualquer pessoa que venha falar comigo em tom ameaçador, tentando fazer com que eu seja dependente de sua autoridade e não da autoridade de Jesus, está usurpando uma autoridade que não lhe pertence, porque pertence a Jesus. E, portanto, perdeu a legitimidade para estar no lugar que está. Aí se torna um déspota. Usurpa o que não lhe pertence. Oprime aqueles que se levantam contra a sua orientação. E deve ser disciplinado. E vou dizer uma coisa para você. Não espere acontecer na sua vida
Se você está numa igreja, numa comunidade, em que a autoridade espiritual fica amaldiçoando gente que sai da igreja, dizendo que está no erro, que está saindo da visão, que está fora da unção espiritual, da cobertura espiritual, se faz com os outros, algum dia vai fazer com você. Saia já debaixo da orientação e do poder persuasivo diabólico desses déspotas que estão tomando nas mãos a igreja que não lhes pertence. Pertence a Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá com o Ed é sempre uma aula, né, cara? O cara... Brincadeira, cabeção. A gente estava num fórum com o Zé Machado em Goiânia. Goiânia é aqui. A gente roda a beça, a gente não sabe onde está.